Bom, o Gabarra, o Daniel, eu chamo ele de Gabarra, meu grande amigo no plano dos fluxos de forças, aí, ligado à esquizoanálise, é uma pessoa extremamente potente em termos de afeto, carinho, solidariedade. Trabalhamos juntos, obrigada. Trabalhamos juntos na Secretaria Estadual de Saúde, na política de humanização, Humaniza SUS, e a partir daí ficamos amigos. Toda vez que eu encontro com o Gabarra, ele amplia minhas formas de ver o mundo. Literalmente. Obrigado. Literalmente. E ele sempre pensa coisas muito diferentes, ele tem ideias totalmente diferentes. E eu quero falar isso porque é por isso também que eu trouxe. Então, assim, vocês estão com joia rara aqui. Né? E vai falar de uma coisa que eu não entendo, que é novo e que ele está apaixonado. Então, se ele está apaixonado, deve ser interessante. Então, vamos a isso. Vamos lá. Obrigado, Tereza. Eu fico até emocionante. Porque a gente... Então eu pensei em falar um pouco de MDR e aprofundar um pouco mais no Brainspot. E fala também onde que tem, não só essa formação aqui, mas também onde que você fez essa formação. Eu fiz... Bom, deixa eu contar um pouco então da minha história, né? Eu fiz psicologia lá na UFSCar, na turma de... Não, formei em 2001, né, na turma de então, 97. Essa fala da Tereza me emociona muito, assim, de tipo, se ele tá tão apaixonado assim, eu não preciso conhecer, eu confio, né? E eu tive uma experiência do mesmo tipo, recente na UFSCar. Eu fui lá falar para um grupo de pesquisa. Essa fala já está mas está sem edição nenhuma, porque ela foi transmitida ao vivo no Face. Que foi isso, minha orientadora, minha ex-orientadora, que estou torcendo para que ela vire minha orientadora de mestrado. Eu resolvi encarar essa de volta, que é uma coisa que eu protelo desde 2002. Ela virou e falou, não, vem falar aqui. Ela trabalha hoje, tem todo um centro de clínica lá, que na minha época não tinha, né? Então, eu fico muito emocionado mesmo de ouvir essa fala de confiança das pessoas em relação ao meu trabalho, né? Então, queria te agradecer por isso. Bom, então da UFSCar eu fui fazer formação em psicodrama, então toda uma formação comportamental lá dentro da UFSCar, inclusive trabalhando na clínica, né, com behaviorismo radical, não é nem com TCC, né? Então minha formação comportamental é comportamental ponto, né? Nunca estudei TCC, só Skinner mesmo, nesse sentido, inclusive na aplicação clínica. Que eu gosto de fazer a seguinte crítica, né? As pessoas falam que o behaviorismo radical é muito limitado na clínica. Eu falo que há alguns behavioristas radicais que são muito limitados na leitura de Skinner. Ótimo, perfeito, verdade, concordo. Né? Eu acho que Skinner, eu não vou falar que ele resolve tudo, ninguém resolve tudo, né? Mas ele abre um campo muito maior do que as pessoas costumam acreditar ao que ele faz. E lá, eu não sei se hoje, eu acredito que hoje ainda seja, mas era um dos 3 centros de excelência em pesquisa em psicologia, né? Então, na época era o USP de São Paulo, Federal do Pará e a UFSCar. Então, eu tive aula com os melhores nomes, né, da comportamental. Eu posso dizer que eu tive uma boa fundamentação comportamental, daí eu fui para o psicodrama, né? Até hoje sou apaixonado pelo psicodrama, né? Continuo usando muito, a minha visão de homem é muito psicodramática, né? Dentro dos preceitos do Moreno. De lá vim para Belo Horizonte, assim que eu concluí a especialização. E foi onde, participando aqui do INPS, né, do Instituto Mineiro de Psicodrama e tal, na época conheci em um congresso de psicodrama, eu conheci primeiro o MDR, isso acho que foi em 2008, se não me engano, 2009, num congresso em Recife.
eu olhei o povo falando, não sei o que, essa história de mexer os olhinhos e resolver coisa, isso é balela, não vou ver isso não. Mas aí eu fui ver os nomes, né? E aí tinha lá, na época eu ainda não conhecia a SLI, mas eu tinha uma referência muito grande do André Monteiro enquanto pesquisador e referência de metodologia de pesquisa em psicodrama. Eu falei, pô, se um cara que estuda metodologia de pesquisa em psicodrama está apresentando um trabalho desse, eu vou lá no mínimo ver. Né? E aí eu saí de lá bastante assustado com o que eu vi, bastante impactado, né? E aí fui me organizando até que eu consegui fazer o curso. Na época, tentei trazer o curso para Belo Horizonte, não tive uma rede de apoio, sozinho eu não tinha como fazer. Fui fazer fora, depois conheci a Rita e a gente trouxe o curso para Belo Horizonte. Né? Fiquei com ela alguns anos nessa organização do curso de MDR aqui em Belo Horizonte. Nesse processo, em 2013, a gente fundou, eu já tinha feito a formação em Brainspotting, que eu conheci através do MDR, e aí em 2013 a gente fundou a Associação Brasileira de Brainspotting. Então eu fui Brainspotting, vocês vão me ouvir falando dos dois jeitos. Brainspotting seria a pronúncia mais correta, vamos dizer assim. Brainspotting é a pronúncia, o sotaque nova-iorquino, que o David Grant, que é quem desenvolveu o Brainspotting, é nova-iorquino, e eu fiz toda a minha formação com ele, então eu ouvi muito mais Brainspotting do que Brainspotting. Então, foi lá que você fez inicialmente essa formação? Eu fiz não, a SLI trazia ele para o Brasil, né? Ele dava fase 1 e 2 numa sequência e depois fase 3 no outro retorno. Teve muitos anos, então que ele vinha no início do ano, dava fase 1 e 2, vinha em agosto, dava fase 3 e o intensivo. Né? Hoje a gente já tem a fase 4 começou a ser dada, começou não, ele vai dar daqui a um mês a primeira fase 4. Né? Eu não vou ter condições de ir para lá fazer, então em dezembro eu vou para Atlanta para poder fazer a fase 4 pela primeira vez. Né? Vai ser a segunda turma. Mas de 2013 com a associação eu fui me envolvendo cada vez mais, porque eu já era facilitador e supervisor de EMDR, então eu já tinha um foco muito grande, trabalhava muito intensamente na minha clínica com o EMDR, e o Brainspotting era mais uma ferramenta do que um eixo no meu trabalho. Até que e eu só tinha feito fase 1 e 2. A partir de 2013, convivendo, né, 2 vezes por ano com o David, aí eu fui entendendo, aprofundando e vendo a diferença, porque até então eu via como 2 coisas muito parecidas, EMDR e Brainspotting. Né? E se a gente compara com a terapia de fala, eles são de fato muito parecidos. Mas se você conhece os dois um pouco mais a fundo, você percebe e entende, eu vou falar um pouquinho disso, a diferença entre eles. Né? Bom, e aí nesse processo eu fui até me tornar também trainer de Brainspotting. Nesse processo também fiz PNL, também sou trainer de PNL, mas é um papel que eu não executo muito no meu dia a dia. Assim. Eu uso muitas ferramentas da PNL na clínica, mas não dou formação de PNL, nada assim. Meu foco em termos de docência, vamos dizer assim, é o Brainspotting, então, né, e as supervisões de MDR. Então, um pouquinho não, toda a minha história, basicamente. Daniel, Oi. parênteses. Então, seu campo de atuação hoje é essa? Hoje, a base do meu trabalho é o Brainspotting. Né? A partir do Brainspotting, a base dele se funde com muita naturalidade com os preceitos filosóficos e ideológicos do psicodrama. Então, eu meio que tenho os dois, né, se sobrepondo ali enquanto base do meu trabalho, e nisso eu vou costurando a PNL e o EMDR. Né? Então, são... Isso aí você vai mostrar pra gente, por exemplo, o que se encontra com o psicodrama? Não, eu trouxe... mas aí você Posso acabar falando. Eu preparei uma... Depois eles vão ter sobre o psicodrama também, para eles entenderem isso. Posso fazer um pouco dessa ponte, então, na hora que eu chegar no Brainspotting,
porque eu preparei uma fala mais nesse olhar da neurociência, Tá. da fundamentação Mas neurofisiológica. só para o meu entendimento, porque eu estou elaborando aqui para tentar entender. Aham. Você utiliza o psicodrama nesse trabalho como uma das ferramentas para ampliar o trabalho? Não ficou claro para mim. O psicodrama ele entra hoje na minha prática muito mais como um fio condutor, como o olhar para o desenvolvimento humano, como a fundamentação filosófica, né? Até um pouco epistemológica também, né? Que, vamos dizer assim, me dá a base para o meu trabalho com brainstorming, onde eu expando e aí faço a costura do MDR da PNL. Então, eu acho que, né, essa questão da psicologia, né, você vai fazer um balaio de gato, eu acho que existe uma diferença entre um balaio de gato e uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho bem feita, com uma linha condutora bem traçada, né, ela dá um resultado muito poderoso. Né? Um balaio de gato realmente vira um balaio de gato, então depende muito mais de como você é capaz de trabalhar e costurar diferentes ferramentas, né? E aí algumas vão acabar virando mais ferramentas do que abordagem e outras vão se fundamentar na tua prática muito mais como uma abordagem, né? Como essa linha, como essa guia condutora. Bom, não ficou tão bom as cores. Também estou testando as cores, tá? Vocês vão ver que vai mudar de cor o tempo todo. Então, falando um pouco do EMDR, quem já ouviu falar de EMDR? Só uma pessoa. O que você ouviu falar de EMDR? Sobre essas terapias, né, que trabalham exatamente no que você está colocando aí, de desensibilizar através de leituras, de olhares, gestos, enfim. Uhum. Mais ou menos isso que eu vi na neurociência, porque eu tinha um amigo que fez Ah, da curso, tá. né? Então, a partir da neurociência. Na neurociência. Então, o que significa, né? Eye movement, desensibilization and reprocessing. Né? Então, sensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. No início era só EMD, não tinha o R, não tinha o reprocessamento. Então, era só desensibilização por movimentos oculares. Isso foi no final da década de 80, já tem um bom tempinho. Né? E aí, já no início da década de 90, na virada ali de 80 para 90, a Francine Shapiro, que é a principal autora, né, do EMDR, ela começa a perceber que é mais do que uma desensibilização. Né? Porque aqui o EMDR você toma eventos como foco, né? Então, eu era abusado, eu era molestada pelo meu padrasto quando eu era criança. Né? Ou eu sofri um assalto a semana passada, ou eu sofri um acidente de carro e parei de dirigir depois disso. Eu passei por um voo muito turbulento e não consigo mais voar. Né? Nós estamos falando de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático. Né? No caso da criança, crônico. Nos outros, agudo. Né? Isso muda também o nosso olhar na forma de trabalhar. Mas no EMDR você vai pegar o evento. Né? Você vai pegar então o abuso, o assalto, né? E vai, no início, você desensibilizava, você tirava a carga afetiva daquele evento, né? E aí isso fazia com que a pessoa tivesse mais facilidade de reorganizar a vida. Os primeiros estudos foram com vítimas de estupro e veteranos de guerra. E como que isso era feito, essa dessensibilização? Basicamente, você tem 8 etapas no protocolo, né, dentro de uma guia de tratamento de presente, passado e futuro. Então, você tem uma queixa no presente, você vai trabalhar os eventos do passado até o presente que estão associados a essa queixa e vai projetar o resultado, a mudança no futuro. Então você... A pessoa vai... Não. Você pega cada evento, você faz um levantamento da ativação daquela questão.
Então, ativar a rede de memória daquela questão. Como que você faz isso no EMDR? Né? Você faz isso através da imagem, da crença, né? No caso, no momento de desensibilização da crença negativa. Então, por exemplo, no caso do abuso, não tenho valor. Né? No caso do assalto, estou em perigo. Né? No caso do acidente, não tenho controle. Não é só isso, estou trazendo possíveis exemplos. Selecionar uma crença, um valor. Ela vai falar. Que aquele evento gerou nela de imagem autonegativa, ou qual é o julgamento que ela se faz a partir do que ela viveu naquele evento. Mas que isso vai acontecer, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada, um assalto gerou um trauma. E aí você vai passar por esse processo, essa pessoa, qualquer reação futura que ela tenha contato com o assalto, ela vai continuar sensibilizada ou vai ser naquela situação específica? Não, tem uma. Aí entra a questão da desensibilização para o reprocessamento. Né? O que a Francine começou a perceber? Acho que vale a pena eu voltar nisso um pouco mais para frente, depois de eu falar um pouco da hipótese, de como funciona no cérebro. Né? Ela começou a perceber de que, mais do que ao lembrar eu não tinha mais a mesma carga afetiva negativa de antes, né? Aquilo já não me perturbava mais, e a gente usa uma escala de 0 a 10 de perturbação. Né? Então, de 0 a 10, quando você lembra do evento, quanto de perturbação você sente, onde 0 é nenhuma e 10 é a máxima que você pode imaginar. Né? Ela começou a perceber que tinha uma generalização, então não era só em relação àquele evento, mas em relação a outros eventos relacionados. Né? E também tinha uma mudança de significação. Então, o significado que a pessoa atribuía àquele evento mudava. Né? Então, por exemplo, no caso do estupro, do abuso infantil, né? Uma coisa muito comum é a pessoa se sentir culpada. Por quê? Porque faz parte do processo de abuso, né? O abusador conduzir o abusado ou abusada a se sentir culpado pelo processo. Isso é parte de estrutura, além da questão do sigilo, do silêncio. Né? Então ela começa a perceber, não, eu era só uma criança. Né? Então o responsável era o adulto. Mesmo que eu tivesse algum comportamento inadequado, porque crianças têm comportamentos sexualizados. Mas é responsabilidade do adulto colocar limite nisso. Né? Não da criança. A criança está simplesmente aprendendo a explorar o próprio corpo. Isso é um processo natural. Né? Isso não é sexualização. Né? Isso não é sedução da criança pelo adulto. Isso é como o adulto joga em cima da criança para culpabilizar ela. Né? E aí ela ressignifica. Não, eu era só uma criança, o responsável era ele. Ele não podia ter feito isso e minha mãe tinha que ter me defendido. Não sou eu que sou culpada pelo meu padrasto ter abandonado a minha mãe. A minha mãe que é culpada dele ter me abusado. Ela devia ter me protegido. Né? Então tem uma mudança de significado. Então essa é a ideia do reprocessamento. Mas, perdão, só que eu não peguei. Isso tudo é através da fala? Ou é... Através do movimento ocular. Pois é. Então, calma, eu chego lá. Vai chegar. Eu chego lá. Mas não sei Tá, mas antes de você falar assim, então onde entra a questão do behavior aí nessa situação? Porque eu vi que tem algo focal. Mas Não. você parte desse pressuposto aí, né? Que o cliente traz algo focal. É uma terapia agora. focada. Isso. É do agora, mas que tem um passado. Isso. Tá? E aí? Você parte da queixa do presente, busca a rede de memória passada. Nesse sentido, o brainstorming vai fazer a mesma coisa. Mas o brainstorming é muito mais aqui e agora, como o psicodrama. Aí eu já fiz uma ponte. Mas tanto o EMDR quanto o brainstorming, você parte da queixa presente, você busca a rede de memória, mas em brainstorming a gente vai pensar na rede de memória, enquanto o EMDR a gente vai ter um olhar mais para os eventos, que representam essa rede de memória. Né? Mas esse olhar para a rede de memória é um pouco mais expandido na visão do brainstorming do que no EMDR, que é mais quadradinho e protocolar.
né? O que pode ser ótimo para alguns terapeutas, mas não para um psicodramatista, que se enquadra muito melhor em um processo muito mais dinâmico e criativo. Respondi a tua pergunta? Sim. Então, como que isso funciona? A gente tem que pensar aqui. Normalmente, a gente vive diversos eventos que nos perturbam, certo? Ali na hora, aquilo nos tira do eixo, o tempo vai passando, a gente começa a entender, ressignifica o processo, ou significa o processo, e, vamos dizer assim, a gente digere aquela memória. Essa ideia faz sentido? Então, vamos lá, experiência perturbadora, processamento adaptativo, integrei aquilo com outros eventos, com a fala de outras pessoas. Eu sofri um assalto, comecei a me proteger dessa forma, as pessoas fazem isso e isso para se proteger. Eu aprendo a me expor menos àquele tipo de assalto. Então, eu sofri um assalto onde eu estava com o vidro aberto e o cara enfiou a faca no meu pescoço para roubar o carro. Eu começo a andar com o vidro fechado. Exemplo bobo, simples. Lógico que a gente está falando de estratégias mais elaboradas do que isso, né? Isso cria crenças, afetos e comportamentos adequados. Então, eu sei me proteger, eu posso entrar no carro e eu não preciso ficar alerta o tempo todo dentro do carro, mas eu parei o carro, eu fico alerta, eu sei que eu estou com o vidro fechado, eu estou olhando no retrovisor para ver se não tem ninguém suspeito se aproximando, e eu crio a crença de que eu posso me proteger, ou de que eu posso me defender, né? Que eu posso evitar, né? Ou diminuir o risco de novos assaltos. Isso é um processamento adaptativo de informação. Beleza? Quando... O que você está chamando de comportamentos adequados ali? Por exemplo, eu não ficar hiperalerta o tempo todo que eu tô. Então, um comportamento desadaptativo seria eu ficar em hipervigilância. Eu entro dentro do carro, nem preciso chegar no pânico. Nem preciso chegar no pânico. Mas eu entro dentro do carro e fico em hiperalerta. Então, eu fico tenso, né? Eu dirijo com muito mais tensão, eu começo a ter dor muscular, eu começo a ter problema de postura, né? Eu começo a ter um desgaste muito grande, então de repente sair de um lugar e ir para outro de carro me gera um cansaço muito grande. E aí aquele hiperalerta e na verdade nós estamos falando disso daqui, do processamento bloqueado. Né? Então o processamento bloqueou, eu vou ter todas essas reações. Eu estou, por exemplo, em uma resposta aguda. Estresse agudo ao trauma, agora eu esqueci o termo técnico, né? Mas essa resposta aguda ao trauma, posterior ao trauma, que não se diagnostica como TEPT antes de 3 ou 6 meses. Por quê? Porque é o tempo natural de reorganização do cérebro para acomodar essa memória, né? Então, aí aquela tensão começa a diminuir, aquele comportamento desadaptativo de hiperalerta começa a diminuir, começa a virar um comportamento adaptativo de quando eu paro o carro que eu estou mais vulnerável, eu fico mais atento. Porque se eu estou atento o tempo todo, eu fico muito tenso, muito estressado, e aí eu começo a não dar conta de estar atento a tudo que é importante. Porque eu tenho que estar atento a tudo, e aí eu não consigo discriminar o que é importante. Então isso é um comportamento inadequado. O adequado é eu ficar alerta só nos momentos que representam maior risco. Isso que você está falando, Daniel, tem alguma ligação com a capacidade cerebral da neuroplasticidade cerebral? Aquela questão, quando você fala desse bloqueio para adaptação. Tem a ver com neuroplasticidade, tem a ver com resiliência, tem a ver com redes de memória adaptativa, tem a ver com a intensidade do evento, então aí a gente volta aqui, ou com a repetição, né? Então, quando a gente pensa em uma memória traumática, ela é essa brincadeira aqui. Você tem várias redes de memória, toda conectada, e você tem uma rede desconectada. Então, eu entro no carro, é um disparador, por exemplo, né? Aquilo ativa a rede de memória do trauma, e como ela está
isolada, eu não conecto isso com mais nada. E aí eu revivo, em termos de ativação cerebral e corporal, todo o evento, mesmo que o evento não me venha de forma consciente. Às vezes o evento pode vir de forma consciente, mas muitas vezes não vem. Então, é aquela criança que foi abusada, e aí seria o caso crônico, foi abusada durante toda a infância, ela não se sente segura, tudo coloca ela em perigo, ela não tem valor, então qualquer coisa que dispara o desvalor dela, ou às vezes até um barulho que era associado e que ela não faz a menor conexão consciente, então ela está ali bem numa situação que ela já lida super bem na vida dela, mas de repente tem algum barulho que está associado lá atrás com os abusos. E aí de repente ela congela. E aquilo não tem nada a ver com o contexto onde ela está, por exemplo. Por quê? Porque foi um disparador isolado que acionou aquela rede de memória e, de certa forma, desativa todo o cérebro. Porque a gente tem que pensar que o cérebro funciona dessa forma, né? Se acendeu aqui, o que acendeu aqui? Elevou oxigênio e glicose para cá. Você tira o oxigênio e glicose do restante do cérebro para aumentar a ativação do cérebro naquela área. Então, as outras redes de memória, e aí pensa que não é exatamente área, mas é rede de memória. Então, pegando várias áreas do cérebro. Então, não é uma localização anatômica, exatamente, por mais que tenham predominâncias anatômicas, né? E aí, por exemplo, é uma ativação da estrutura de luta e fuga e congelamento. E aí, por exemplo, ela congelou, né? O parasimpático deu tilt e ela congela. Então, essas memórias que você está referindo são as memórias registro, que é a que a pessoa vivenciou e que estão lá inconscientes na área, no lóbulo atemporal. Elas estão alojadas lá? Então, a gente não pensa em termos de localização da rede de memória. Ela é rede. De alguma forma, ela tem conexão em todo o cérebro, né? Mas onde ela está gerando maior perturbação e ativação? Né? Em geral... Pode ser pelo parietal, pode ser pelo occipital, né? Questão da visão, né? Mas muitas vezes o desequilíbrio vai estar no sistema límbico. Em como essa memória ativa o sistema límbico. Mas é aquela rede de memória, são aqueles caminhos, né? Então pensa uma reserva florestal cheia de trilhas. Algumas trilhas, a reserva é gigantesca. Algumas trilhas te levam por caminhos mais tortuosos, as outras te levam por caminhos mais seguros, né? Mas a trilha está ali. Ela eventualmente cruza uma trilha com a outra. Mas você tá correndo, você vai reto. Você não vê as alternativas, né? Então, essa é a ideia das redes associativas enquanto trauma, é esse isolamento. O que o processamento adaptativo... Não, eu queria voltar. O que o processamento adaptativo faz? O processamento adaptativo ajuda a conectar. Mas, dependendo da intensidade do evento, ou da repetição daquele evento, né, esse... foi pro lado errado. Processamento pode ficar bloqueado. Esse processamento ficou bloqueado, então a gente tem esse congelamento, né? O que a gente quer, e aí isso então vai gerar os comportamentos, crenças, afetos e às vezes até traços de personalidade, principalmente quando a gente pensa em traumas crônicos, né? Então, a criança abusada ou aquela criança que o tempo todo chegava, né? E nem vou pegar uma situação que a gente entende como trauma, né? Não como trauma no sentido psicodiagnóstico, né? Mas a criança chegava para os pais, ou para o pai, ou para a mãe, para um dos cuidadores, né? E toda vez que ela apresentava alguma coisa, vinha uma fala: mas você podia ter feito melhor. Mas quem fez tão bem feito quanto você? Mas... eu lembro uma história que uma vez eu ouvi assim,
já escolar, né? Então o cara chegava pro pai, né? Matemática, né? Aí ia mal em matemática. Não, mas você sempre vai mal em matemática, você tinha que ir bem em matemática. Aí ele, tá, então eu vou estudar matemática. Começou a estudar matemática, aí começou a tirar 8, começou a tirar 9, aí ele começou a tirar 8. Mas você podia tirar 9, ele começou a tirar 9. Mas você podia ir melhor. Aí um dia ele chegou com o 10. Quem mais tirou 10 na turma? Isso gera traço de personalidade. Eu sou incapaz, eu não tenho valor. Né? Um evento besta. Mas que pela repetição... Né? Agora, nesse caso específico, tinha uma rede de resiliência, ou seja, uma rede de... Vamos voltar aqui. Uma rede de recurso que... Não, mas você tem valor, isso e isso você faz bem feito, vindo de outros adultos. Então peraí, então meu pai é perfeccionista, eu não vou mais tentar atender a expectativa dele. E nesse caso foi, então, uma resolução adaptativa natural. Mas essa resolução adaptativa natural podia não acontecer e ficar bloqueado. Então aí eu não tenho valor, por exemplo. Né? O que a gente faz? A gente quer reativar esse processamento adaptativo para então integrar, e aí você está pensando que são eventos mais passados, você então tem uma rede adaptativa muito grande, mas que ainda não se conectou àquela informação congelada que está desconectada. Então você quer reconectar ou você vai estimular o cérebro a reconectar. Como que você faz isso? Não é através da fala. Né? Essa é a parte mais divertida. Né? Você estuda 5 anos para descobrir que quanto menos você falar, melhor. Tanto no MDR quanto no Brain Spotting. Quanto menos você falar, melhor. Por quê? Você vai, então, fazer toda uma... Que horas são? 9h45, tá. Então, você vai ativar essa rede de memória através do quê? No caso do EMDR, através da imagem, através da crença negativa, depois você trabalha com uma crença positiva. A crença positiva é onde você quer chegar. Então, por exemplo, não tenho valor, tenho valor. Né? Estou em perigo, posso me proteger. Tem que ter uma contextualização. Né? Tem que ter a ver com o contexto e uma tem que ter a ver com a outra. Né? Emoções, sentimentos e sensações corporais. Você ativa as redes de memória através desses 4 eixos. Né? Visual ou sensório perceptivo, né? E aí o visual é o principal deles, não necessariamente o único. Cognitivo, afetivo e o corpo ele sempre vai ser uma âncora. E aí quando eu falar de Brain Spotting vai ficar um pouco mais claro do porquê, e até por isso que o Brain Spotting dá muito mais importância à questão corporal. Tá, mas aí você pede para a pessoa lembrar do fenômeno. Ela imagina. Então, quando você fez todo um levantamento, né? Antes. Mas o que a gente chama de frase integradora, para começar o processamento. Né? Pensa na imagem, nas palavras negativas, né? Estou em perigo ou não tenho valor. E né? fala essas coisas negativas também. Isso. Tá. Só aquela frase que foi escolhida. Né? Como isso surge no teu corpo e segue os movimentos. E aí você guia. Aí ela fala como segue no corpo. Na verdade ela já falou, você já levantou isso antes. Aqui você só está puxando para ela trazer a memória. Aí tem movimentos do lado. E aí você pede para ela seguir com os olhos os seus dedos. Aí você faz um tempo, o que surge? Faz mais um tempo, então você fica 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, em silêncio. Isso é que você chamou no início da sua fala de protocolos, os 8?
que segue? Essa é a quarta fase, a fase de sensibilização. Né? Aí depois, na instalação, a gente vai trabalhar com a crença positiva, checagem corporal, fechamento e retorno. Então são os 8 protocolos. Porque o São as 8 movimento- fases de um protocolo. O movimento ocular, ele faz alguma integração cerebral. Exatamente. Isso tem a ver com a atenção dual. Então você precisa de um pé no presente e um pé no passado. Então, lembra do evento agora. E acompanha o movimento. Ou seja, ativa a rede de memória passada, mas mantém a sua atenção aqui no presente. Com esse estímulo que estimula o seu cérebro bilateralmente, favorecendo ou mimetizando, de certa forma, o movimento ocular do sono REM. Então, essa é uma das hipóteses. Mas isso não seria um processo de hipnose? Não. Muito pelo contrário. Ele é inverso ao processo de hipnose. Quem conhece hipnose aqui? Né? A hipnose, você mapeia um processo, avalia qual é a melhor saída e determina comandos para induzir o inconsciente daquela pessoa naquela direção. Certo? Aqui a gente está no processo inverso. É um processo alterado de consciência? Sim, a gente pode entender como um processo alterado de consciência. Mas muito diferente da hipnose. Por quê? A gente levanta a rede e deixa o cérebro trabalhar. Você não sabe por onde você vai passar, você não sabe aonde você vai chegar. Você tem um norte, que é a resolução. Mas qual vai ser esse caminho? É o cérebro que vai trazer. O que acontece quando você entra no processamento? Uma enxurrada, eu brinco que é uma enxurrada de livre associação. Né? E por que é em silêncio? Porque o pensamento é muito mais rápido do que a fala. Então eu posso falar que no processo de hipnose eu vou utilizar uma indução sugestiva para que o cliente como fala, Nós não agora, especializamos. no caso daqui não, seria colocar o cérebro em estado de alerta e ele trabalhar. Não é em estado de alerta, é dar foco para o cérebro trabalhar e reorganizar uma rede de memória. Ótimo. Então, no caso desse processo visual, né? Uhum. Você vai visualizar o seu problema do passado e como você visualiza ele no presente, então vai ser meio que enquanto você está fazendo o movimento, você vai relembrar a concepção que você tinha do problema no passado e agora no presente? Isso é um olhar muito cognitivo para um processo não cognitivo. Como que é? Mas eu estou com um pé de atenção no presente. Ou seja, eu estou oferecendo para aquele sistema neurobiológico, né, a segurança que o presente oferece na relação terapêutica, no setting terapêutico. Né? E o outro pé no passado. Ou seja, a ativação e tudo aquilo que essa rede de memória traumática traz à tona. Né? E aí eu não digo o que o cérebro vai fazer, mas ao oferecer esses dois contrapontos e dar foco, o cérebro simplesmente faz o trabalho dele. Né? Então, não deixa de ser o que você falou, mas é o que eu disse. É uma estrutura muito cognitiva para um processo muito neurofisiológico. E não é uma condução cognitiva. Né? É lógico que, eventualmente, o processo enterra e aí você vai intervir. Mas é aquilo, quanto menos você intervir, mais natural, né, ou mais orgânico dentro da estrutura cerebral foi, melhor vai ser o resultado. Por quê? Você tinha perguntado de generalização, de mudança, só naquele evento ou vai mudar para outras coisas? Quanto mais eu intervir, menos generalizado fica. Maior a chance de sobrar um núcleo, de ficar alguma coisa para trás que pode se reativar por outros estímulos do futuro. Né? Quanto mais natural eu deixo o processo seguir, mais limpo eu deixo esse processo.
Né? Então aí, falando em termos de EMDR, nós estamos falando de lado esquerdo, né? Razão, compreensão, cognição, não sei o que, e né, processos superiores, e lado direito, né, processos mais subjetivos. Isso é um dos olhares para dividir o cérebro. O brain spotting vai olhar para o cérebro de uma forma completamente diferente dessa. Tá? Na terapia, então, de fala, a gente sai da fala para promover um nível de controle, não é isso? Terapia de fala não é isso? Eu vou lá e entendo que aquilo não tem nada a ver, eu me exponho de novo à situação, por entender, eu tento lidar com toda a carga afetiva que a situação ainda me dispara, e conforme eu consigo, ao longo do tempo, gerar novos comportamentos, apesar daquela ativação, eu começo a mudar um pouco a autorregulação cerebral. Mas é a razão, ou, falando em linguagem de... Não vou falar em linguagem de brainstorm, daqui a pouco eu falo. Mas seria, então, o cérebro esquerdo tentando controlar o cérebro direito, né? É uma perspectiva muito mais próxima do controle, que uma hora acaba gerando mudança. Né? Mas a recaída da terapia de fala tem a ver com isso. Porque eu estou ali controlando, então uma hora isso daqui pode me atropelar, pela intensidade com que ele vem. No EMDR o processo é inverso. Na verdade, nem tanto, mas você vai integrar. Então você não vai mais tentar controlar daqui para cá, mas você vai querer gerar mudança aqui a partir da integração para que isso mude o resultado cognitivo. Né? Na verdade, em termos de EMDR, a flechinha seria dupla aqui. Teria a seta de cá e a seta de cá. Essa flecha teria duas pontas. Ok. Né? Que é a integração entre hemisfério direito e esquerdo. Essa é a base do EMDR. Muito estranho, muito esquisito. Curioso. Curioso. Esse negócio do olho. Diz a Shapiro que, e a Robin confirma, inclusive tem uma entrevista, a Robin é o braço direito da Shapiro. Desde lá elas já trabalhavam juntas quando a Shapiro descobriu o EMDR. E tem uma entrevista da Robin com a Esli, que acabou de ser lançada no YouTube, no canal EMDR Brasil, que ela conta toda a história do EMDR. Mas e lá ela tem uma hora que elas brincam, né? E aí a Robin fala, então, eu também ia naquele parque todo dia. Né? Por quê? A Shapiro conta que ela estava caminhando no parque, pensando em algumas coisas que perturbavam ela, e de repente ela percebeu que a perturbação foi embora. E aí ela, então, mas o que eu fiz de diferente? O que aconteceu de diferente? Ela foi buscar na memória e percebeu que enquanto ela pensava, os olhos dela estavam se movimentando. Na verdade, estavam se movimentando assim, que é um dos movimentos, não é só esse. Pode ser esse, ou pode ser tátil e auditivo, mas sempre bilateral. E aí ela começou, então, e se eu fizer isso propositalmente? Aí ela começou a pensar em coisas que a perturbavam e a movimentar os olhos. Né? E começou a fazer isso com pessoas, tipo, de uma forma muito desestruturada ainda, mas a partir disso, ela foi estruturando, inclusive é o que leva do EMD ao EMDR, é essa estrutura, não é simplesmente desensibilizar e perder a carga afetiva, mas é promover mudança. Né? E aí a hora que a gente... Opa! O que eu fiz? Isso aí. Isso. E esse movimento de olhos que você comentou no começo tem a ver com sono REM? Quando você sonha com os olhos em movimento? Uhum. Porque ali estão processando coisas. Exatamente. Né? Então, E o brainstorming também. o brain spotting trabalha de uma forma completa. Opa, estou indo lá errado.
de uma forma completamente diferente. Então deixa eu falar um pouco do brainstorming, né? Então aqui, lá eu tinha colocado também o site da Associação Brasileira, né, de EMDR, mas acabei nem lembrando de falar. Mas é EMDR.org.br e aqui de brainstorming, brainstorming.org.br. Essa é a logo internacional do brainstorming. Uma frase, na verdade eu gosto mais de uma outra definição do brainstorming, que é uma abordagem neurofisiológica com consequências psicológicas. Para mim isso diz muito mais o que é o brainstorming do que essa frase. Só que quando o David desenvolveu essa frase, onde você olha, afeta o que você sente, né? Ele ainda não tinha toda essa fundamentação neurofisiológica. Uma abordagem neurológica com neurofisiológica com consequências psicológicas. Ele ainda não tinha toda essa fundamentação neurofisiológica do processo. Ele só viu o resultado. Como ele viu o resultado? Vou contar a historinha. Então, em 2003, pensa que ele estava em Nova York, Manhattan, viveu todo o trauma do 11 de setembro, e trabalhou terapeuticamente com milhares de vítimas do 11 de setembro. Então ele já tinha um trabalho muito intenso com trauma. Nessa época ele trabalhava com o que ele chamava de EMDR de fluir natural, que é uma EMDR influenciado pela experiência somática. Não me peçam para explicar a experiência somática, senão, primeiro que não é a minha especialidade, segundo que vai mais 3 horas. Mas Peter Levy, pesquisa, experiência somática Peter Levy. Despertar do Tigre. Conheço isso. Eu já passei por isso. Então, em 2013, ele estava trabalhando com uma patinadora de 16 anos que não conseguia fazer o salto triplo, patinadora do gelo. Salto triplo é uma manobra básica na patinação de gelo, que é ela vir andando, dar um salto, rodar 3 vezes no próprio eixo, é básico, tá? Para elas. E voltar para o chão. E ela nunca conseguia acertar. Já tinha, acho que 1 ano e meio, se não me engano, que eles estavam trabalhando com EMDR de fluir natural, e isso continuava bloqueado. Um belo dia, então, eles resolveram focar no momento onde ela perdia o controle do salto. A hora do gatilho que ela perdia o controle do salto. E montaram o protocolo, estava ali fazendo, o EMDR de fluir natural tem um movimento muito lento, e ele fala que em um determinado momento o olho dela parou e ele sentiu como se a mão dele parasse junto. E aí ele ficou ali 5 ou 10 minutos. Nesses 5 ou 10 minutos começou a vir uma enxurrada muito grande de material, inclusive de traumas que já haviam sido trabalhados, tanto de traumas de esporte quanto da relação de separação dos pais. E, de repente, parecia que aquilo estava vindo num nível muito mais profundo do que já tinha sido trabalhado. Coisas que, a priori, já tinham sido zeradas. Porque lembra que eu falei de 0 a 10? Então, já tinha chegado no 0, e, de repente, surgiu mais coisa. Ok, aquilo chamou a atenção. Então, você já está acostumado a trabalhar com uma intensidade muito grande de material. E aquilo que eu estava falando, acho que eu não terminei esse raciocínio. Você trabalha sem a fala, tanto no MDR quanto no brainstorming, por quê? Porque a fala ela é muito mais lenta que o cérebro. Então ela freia o processo, ela desacelera o processo. Então veio um fluxo muito grande, ela relatou um fluxo muito grande de informação desses e de ressignificação, de coisas que já tinham sido. Então vamos dizer assim, eu estava em um nível desadaptativo, eu vim para um nível relativamente adaptativo, ela foi para um nível ainda mais adaptativo. E percebem que era, de novo, será que eu estou... tem um botão para sair aqui, eu estou apertando sem querer. Um ponto muito corporal. Ela estava num exercício do esporte,
onde ela perdia o controle corporal, não tinha nada de consciência, de nada ali. Né? Acho que nem crença não tinha. Mas, então, foi muito diferente, foi muito interessante e tal, aquilo chamou a atenção. Mas coisas diferentes e interessantes acontecem na clínica o tempo todo e a gente nunca mais vê aquilo se repetir. Né? Só que no dia seguinte, ela foi para o treino, fez o salto, acertou, passou o treino inteiro repetindo o salto, sem errar, e nunca mais errou o bendito do salto. Então, você já tinha chamado a atenção agora. Aí, então, ele deixou observar mais isso. Então, o que estava acontecendo? Um processo muito similar da Shapiro. O que estava acontecendo? Eu estava movimentando lentamente e o olho dela teve uma anomalia no movimento e parou. Teve um tremor e parou. Então ele começou a observar esse tipo de anomalia ocular e começou a parar quando ele percebia essas anomalias oculares. E começou a perceber que esse processo se repetia, de que o processamento ia muito mais profundo, aparentemente, do que com o movimento. E aí, então, eu vou falar um pouco dos fundamentos para entrar no cérebro e dizer por que isso acontece. O que essa paradinha tem a ver? Acho que eu vou até inverter aqui o slide. Mas então, nós estamos falando, já tinha, o Peter Levy também vai olhar muito para o cérebro e para a base cerebral. Então, ele já tinha um know-how, né, das implicações da neurociência para a terapia, tanto pelo MDR quanto pela experiência somática. Ele é um terapeuta relacional fantástico. Né? Assistir ele atendendo é um aprendizado de relação terapêutica inigualável. E aí ele vai desenvolver essa ideia da sintonia dual, que é a costura entre a sintonia neurobiológica e a relacional. Eu vou explicar isso. A presença sem suposição ou julgamento, e aí isso daqui também, isso tem tudo a ver com psicodrama. Bom, isso tem tudo a ver com qualquer terapia. Mas, em essência, aqui a gente vai em cima do princípio da incerteza e da fenomenologia. Que aí isso leva a essa ideia da não pressuposição e do não julgamento a um nível muito mais profundo. Porque a gente não vai interpretar. Interpretar é o quê? É fazer pontes, não é seguir o caminho do cérebro. Nosso cérebro tem 1 quatrilhão de conexões. E aí eu digo que é muita audácia nossa da psicologia querer achar que a gente vai conseguir supor o que está acontecendo lá dentro. Enquanto a gente não conseguia ter um acesso mais direto e acompanhar esse processo e ajudar o cérebro a fazer esse trabalho, ok, fazia sentido e ajudava. Né? Mas a partir do momento que a gente consegue ter um acesso mais direto, a gente vai ficar sentado em um suposto saber para tentar direcionar algo que a gente não faz ideia de para onde vai. E a hora que a gente começa a trabalhar com terapia de reprocessamento, a gente se assusta, como as coisas vão para caminhos completamente diferentes do que a teoria nos diz. Estou cutucando mesmo, tá? Porque realmente a gente assusta. A gente cria N hipóteses e a gente vê durante o processamento o cérebro reorganizar aquela rede de memória em caminhos opostos ao que a teoria nos faz pensar. Às vezes a teoria ajuda muito, mas muitas vezes ela vai por caminhos distintos. Então, se a gente ficar tentando supor de fora o que acontece lá dentro, a chance da gente fazer mancada é muito grande. Quanto mais a gente deixar o processo vir de dentro do sistema, né, maior a chance de uma efetividade do processo.
Né? E aí, então, a importância das sensações corporais. Não, é esse. Né? Então, eu estava falando ali do movimento e das anomalias oculares, certo? Estão acostumados com isso? É. Eu não estudei, praticamente não estudei cérebro minha graduação inteira, eu tive que estudar depois. Porque lá no UFSCar a gente não tem anatomia. Tive um pouco de neurofisiologia. Então, a ideia, então, isso é o artigo do David do Corrigan, é um do David, o de 2013 é do David do Corrigan, e o de 2015 do David do Corrigan e do Ravi. Né? São os principais artigos do Brainspotting. Se você pesquisar no Medline, eles estão lá, são da... ai, gente, fugiu o nome da... Aqui, Medical Hypothesis. Né? Os dois são publicados nessa revista. Né? E o Frank, o Corrigan e o Ravi são grandes estudiosos de neurociência. Então, qual que é a ideia? De que essa posição ocular, ela tem a ver, que era um estudo que o Corrigan já fazia. E aí o Corrigan foi fazer o treinamento com o David, né? E aí ele estava ali assistindo e tal, não sei o quê, e aí tem a demonstração durante o treinamento, né? Aí o David fez a primeira demonstração e saíram para o almoço. Aí o Corrigan chegou para ele e falou: olha, o que eu estudo, acho que explica o que você faz, você quer saber? E assim nasceu o artigo, primeiro. Foi sabe aquele casamento perfeito? Eu estudo isso e eu faço isso, e de repente um encaixa com o outro. Por quê? Porque o trabalho do Corrigan era exatamente isso. Como, né, essa perspectiva da posição ocular ou do escaneamento do campo ocular, né, ativa o cérebro. E ativa lá nos folículos superiores no mesencéfalo, que é essa regiãozinha aqui. O que essa regiãozinha aqui faz? Né? Para mim, acho que eu consegui entender isso um dia que a Patrícia Matos, que é uma psiquiatra lá de São Paulo, fez uma metáfora desse processo. Ela virou e falou: os folículos superiores, eles são como se fossem a estação central de trem, que define para onde cada trem vai, que linha cada trem vai seguir. Então, pensando em termos de rede de memória, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu encontro uma determinada posição ocular, é como se eu estivesse dizendo para o cérebro que o caminho de ativação é daquele evento, daquela rede de memória que a gente quer trabalhar. E a hora que eu sustento essa atenção ocular, diferente do movimento, a hora que eu sustento essa atenção ocular, eu sustento uma ativação cerebral lá no mesencéfalo, né? No cérebro reptiliano. Então eu estou em estruturas muito profundas do cérebro. E aí eu estou sustentando a atenção daquela rede de memória, eu estou sustentando a ativação daquela rede de memória a partir daquela posição ocular por uma parte muito profunda do cérebro. E se você atende, então, um paciente que não vai te apresentar uma memória de nenhum trauma, ele está angustiado, ele não sabe por quê, ele está perdido, ele não quer viver e ele também não sabe o corpo. A vida dele está vazia. O corpo. Aí, isso é onde eu falo que o Brainspotting vai muito mais fácil que o MDR. O Brainspotting você não precisa do evento. O MDR você também trabalha sem o evento. Né? Mas o Brainspotting ele não fica buscando o evento. Assim como ele não fica buscando a cognição. Mas aí você ativa esse sentimento de vazio, de angústia e vai fazer um movimento. Quando você pensa, você não vai fazer movimento. Né? Você sustenta e dá atenção ao cérebro de outra forma. Sem movimento. Pela fixação. Então, mas você busca onde o ponto de fixação. Então, a hora que você pensa nessa angústia, como que essa angústia vem no teu corpo? Você
fala, e aí você vai buscando. Presta atenção nessa sensação corporal. Né? Cadê? Primeira camada visual, terceira camada tátil. Então, o primeiro ponto de atenção no colículo superior que eu dou é na terceira camada. Quando você pensa nessa angústia, como que você sente isso no seu corpo? Foca a sua atenção. Foca a sua atenção mantenha ativada essa sensação. A hora que você mantém essa sensação ativada, você está dando foco para o cérebro a partir da terceira camada do colículo superior. E aí eu vou buscar uma posição ocular relevante. Então eu estou ativando através da sensação corporal. Estou buscando, e aí eu vou buscar o quê? Uma resposta reflexa. O que são essas anomalias oculares? Respostas reflexas. Ou eu posso procurar aonde você sente mais. Essa angústia fica maior quando você olha aqui, quando você olha aqui ou quando você olha aqui. Quando você olha aqui, quando você olha aqui ou quando você olha aqui. Às vezes a pessoa tem essa percepção, às vezes não. Se ela não tem essa percepção consciente, você busca pelo reflexo. Ou se você quer algo ainda mais subcortical, você vai pelo reflexo. Para fugir da interpretação consciente da sensação corporal. Repete pra mim esse poste da angústia, por favor. Qual delas? Desde o início, da parte que você falou, da parte tática. Tá. Quando você sente angústia, onde você sente angústia no teu corpo? Chuta. Fala qualquer lugar aleatório, só pra gente... Cabeça. Então você foca nessa sensação na sua cabeça. A hora que você faz isso, a hora que você busca, você já está fazendo isso, essa ativação da terceira camada. Então, busca no teu corpo. Você está ativando todo o direcionamento de rede de memória que o colículo superior proporciona a partir da sensação corporal. E aí eu vou buscar no teu campo visual, seja a partir de uma observação externa do reflexo, seja a partir de uma percepção interna, onde a gente encontra essa ativação na primeira camada. Né? E aí a gente ainda entra com som bilateral, que vai ativar a segunda camada, sem foco. O som já não tem foco. Né? A quarta camada é tátil-gustativa, que aí a gente também não trabalha. Mas seria possível? Se a gente pensar a partir da hipótese neurobiológica, eu poderia fazer um processamento de rede de memória a partir de gostos e cheiros. Mas aí, feito esse acesso vai solucionar o problema? Vai ajudar a solucionar? Vai ajudar a solucionar o problema. O acesso e a ativação, na verdade, a sustentação do foco faz no brain spotting o papel que a estimulação bilateral faz no MDR. Então não é simplesmente acessar, mas a hora que eu sustento o foco, eu dou direcionamento para o cérebro. Ó, é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Além, então, dessa ativação, isso daqui seria, vamos dizer assim, o lado mais neurobiológico da sintonia dual. Lembra que eu falei lá que o David definiu a sintonia dual como uma sintonia neurobiológica e relacional? Né? Esse é o lado mais neurobiológico da sintonia dual, que é onde na ativação do ponto, na localização desse brain spot, que é esse ponto de foco ocular que ativa a rede de memória traumática que eu quero trabalhar. Né? Então, daí o nome. Né? O ponto de ativação do cérebro. Então, esse seria o lado neurobiológico, dessa sintonia neurobiológica. Né? Só que mesmo a sintonia relacional, a gente vai fundamentar ali no cérebro. Por que ela é importante? Por que a relação terapêutica é tão importante para que o cérebro consiga promover a mudança? Né? Aí aqui já é o trabalho do Damir Del Monte.
Então, ele vai, e aí esse trabalho ele traz para a terapia de forma geral, tá? Ele não, ele já trabalhava com esse olhar do cérebro para a psicoterapia antes de conhecer o brainstorm, né? E aí ele foi ver o quanto aquilo que ele propunha enquanto importante para qualquer psicoterapia era eixo-chave para o brainstorm. Então, o que ele chama de isocórtex agranular, que é o córtex pré-frontal, ventromedial, córtex órbito frontal e giro cingulado anterior, né? Que é mais essa região aqui do neocórtex, que é muito relacionado à criatividade e à relação. É uma área que tem muito a ver com como a gente se relaciona. Tão diretamente relacionadas ao halocórtex, que é o córtex próximo, que é o córtex límbico, que é o córtex mamífero, seria essa primeira camada aqui do córtex, que estão diretamente relacionadas aos processos de autorregulação do cérebro. Ou seja, essa região do córtex humano, né, que tem a ver com a relação, ela está relacionada e tem acesso direto ao halocórtex e às áreas de autorregulação do cérebro. Então, por que a relação é importante para qualquer psicoterapia? Porque é ela que aciona e consegue acessar no cérebro as áreas de autorregulação. Já o isocórtex granular, que são as principais áreas do neocórtex, não tem acesso e não estão relacionadas às áreas de autorregulação. Granular é uma camada específica, 6 camadas, 5 ou 6 camadas, do neocórtex, que tem uma estrutura celular diferente, tá? E que está diretamente relacionada aos processos de ordem superior, né? Cognição, razão, né? Análise lógica, tá? Ou seja, essas áreas não atuam na autorregulação cerebral. Então, quando eu faço um exercício de respiração, racionalmente eu controlo a minha respiração, mas eu não estou fazendo um acesso direto da minha razão para minha área emocional. Isso não existe. A nossa razão, a nossa lógica, o nosso pensamento concreto não acessa a autorregulação do nosso cérebro. O que acessa a autorregulação do nosso cérebro é a forma como nós nos relacionamos. O que a nossa razão consegue fazer é controlar algumas respostas corporais que podem ativar o sistema parasimpático e acalmar o cérebro. Mas isso é uma mudança de estado e não uma mudança de rede de memória. Dá para perceber qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Qual a importância dessa diferença para qualquer psicoterapia? Então, eu posso simplesmente tentar controlar o processo e ter algum ganho disso, lógico, né? Ou eu posso encontrar caminhos para mudar a forma como o meu cérebro ativa todas as minhas reações corporais, meus sentimentos e minhas emoções. E aí isso me faz ter uma mudança muito mais profunda, muito mais consistente e duradoura. Então é muito raro a gente ver recidiva. Aquilo que a gente resolve em um processo desse, a gente resolve. Porque mudou a estrutura. Não. Temos 5 minutos, dá 10 minutos ainda, mas aí tem a pergunta que não quer calar. Né? Uhum. Ok. Só que atendimento individual. Eu
saber assim, essa abordagem, por exemplo, vou trabalhar numa comunidade que está sofrendo, ou vamos até pensar um desastre que aconteceu, não vamos nem falar violência, comunidade carente, sofrida, mas uma violência, um desastre natural, e eu vou trabalhar com um grupo na comunidade, eu não consigo. A não ser que eu leve individualmente essas pessoas, né? Tá, eu chego lá. Então, vou só fechar aqui. Tá, Né? Então, só para fechar, então, fundamentei lá no cérebro, inclusive porque que o corpo e a relação é tão importante. Né? Mas é uma terapia relacional baseada no cérebro e no corpo, por essência. Se eu tirar qualquer um desses tripés, eu já não estou mais fazendo brainstorming. Eu posso até nem trabalhar com a posição ocular e eu estou fazendo brainstorming. Mas se eu tirar um desses tripés, eu não estou mais fazendo brainstorming. Por que eu posso tirar a posição ocular? Porque eu posso trabalhar com a ativação a partir de qualquer outra camada do folículo superior. Mas se eu tiro a relação a base cerebral e o corpo, aí eu deixei de fazer brainstorming. Voltando àquele gráficozinho, né? A terapia de fala então vai do neocórtex tentando controlar o subcórtex, enquanto o brainstorming quer ativar o subcórtex para promover mudança e isso atingir o neocórtex. Por isso que aqui a flecha é de caminho único. A gente não está preocupado com o neocórtex. A gente quer saber o que está rolando lá no subcórtex. Essa é a grande diferença do MDR para o brainstorming, além da fundamentação relacional e corporal. Essa parte da terapia relacional é da relação com as pessoas, não é da relação da pessoa com o corpo. Eu não entendi essa parte da relação. Relação terapêutica. Relação terapêutica. A relação terapêutica é base para o trabalho. Óbvio que, consequentemente, você também está olhando para a relação com as pessoas. Né? E você está, se a pessoa já não tem uma relação de autopercepção corporal, você vai desenvolver isso. Né? Algumas aplicações, né? O TEPT é onde tudo começa, dor crônica, somatização, aprimoramento de performance, é um trabalho lindo do brainstorming. Transtornos de apego e questões pré-verbais são mais difíceis de se trabalhar, mas a gente chega lá, a gente precisa ir mais pelo recurso, né? Mas é algo que potencializa e ele é integrativo. Então, eu posso fazer o brainstorming com a TCC, com a psicanálise, com o que eu quiser, eu vou integrar. O David fala que... Pode integrar. O David fala que se você fizer brainstorming exatamente como ele faz, você não está fazendo brainstorming. Você está só repetindo alguma coisa. Para você fazer brainstorming, esse processo tem que ser integrativo. Com a tua história, com o teu processo, com a tua história clínica, com a tua história profissional. Por isso você articula com psicologia. Por isso eu articulo com psicologia. E por isso que eu faço brainstorming, não é MDR, porque eu estou fazendo essa integração. Agora você respondeu. Primeira pergunta logo, o psicodrama entra nisso. Que na verdade é uma ferramenta. Não. Ela é uma o quê? Uma terapia. É uma terapia de base cérebro-corpo relacional. Ok. Né? Agora, entrando Essa terapia, ela é indicada naquelas questões ali pós-traumáticas, aqueles pacientes ambulatórios, de situações já bem... Quanto mais crônico for o processo daquela rede de memória, mais trabalhoso vai ser. Quanto mais agudo, e aí a gente entra, por exemplo, nas catástrofes, né? Mais fácil. Né? Então eu lembro quando teve aquele deslizamento lá em Santa Catarina, muitos anos atrás, acho que em 2000, estava começando no MDR. Teve uma ação humanitária lá na época do MDR. Teve um caso lindo de uma criança que não dormia desde o evento. Né? O terapeuta pegou a mãe, pediu para a mãe colocar essa criança no colo, fez todo o acesso da rede de memória com a mãe,
como que você faz acesso à rede de memória em um bebê que amamenta. Né? E enquanto a mãe fazia o acesso, a mãe se autoestimulava, estimulando, fazendo a estimulação bilateral na criança. A criança dormiu no colo dela. Por quê? Porque aí vem tabu. Você ajuda e dá suporte para o cérebro reorganizar aquela rede de memória. Então, a hora que a gente pensa na resposta estresse, na resposta aguda ao trauma, você consegue reduzir aquele tempo de forma preventiva ao TEPT, reduzir aquele tempo de 3 a 6 meses para, às vezes, 2, 3 sessões. E aí você consegue sim fazer ação humanitária. Em Brasília, nós temos uma trainer de brain spotting, a Cristiane Ramos, que ela trabalha na polícia. Ela é policial civil e ela trabalha na clínica, na policlínica, que atende aos policiais civis. E ela desenvolveu todo um trabalho de atendimento em grupo, do brain spotting. O EMDR, ele tem toda uma rede, o brain spotting também tem diversas ações humanitárias. Mas a rede do EMDR é muito mais ampla porque começou lá em 88. Os primeiros treinamentos que a Francine deu foram em Israel. Israel? Acho que é lá naquela baguncinha, aquela área que só dá conflito. Foi lá naquela região, em ação humanitária. Então é uma rede bem mais estruturada, mas os principais protocolos de intervenção de grupo do EMDR são de um casal mexicano. E aí você tem um protocolo de trabalho em grupo com trauma único. Então tem algumas limitações? Tem algumas limitações. Então se você vai trabalhar com traumas diversos, é muito mais complicado. Se você está trabalhando e aí o individual é mais fluido. Mas é possível? Sim, é possível. Se você está trabalhando com um trauma único, com um trauma coletivo, é muito mais fácil você fazer esse trabalho em grupo. Porque você tem uma ativação comum. Aí você pode usar desenho. O principal protocolo ele vai usar desenho e autoestimulação. Então você desenha, faz autoestimulação, desenha, faz autoestimulação. Estou simplificando, muito mais complexo que isso o protocolo. Mas é possível e tem todo um trabalho estruturado em termos de ação humanitária nas duas abordagens. É isso. Então é isso. Obrigado, gente. Vamos